Fala, heróis do lucro! Estamos aqui na apresentação de mais um diagnóstico financeiro em 10 minutos, que a gente vai tratar sobre os pontos, os principais pontos financeiros, que a gente considera 7 pontos aqui, tá? Já vou deixar claro. Quais são os pontos que a gente considera os mais importantes dentro de finanças? Primeiro, a variação entre gestão financeira empresarial contra a pessoal. Muitos empresários misturam as contas pessoa física e pessoa jurídica, então a gente colocou isso como um bloco dos principais. Segundo, precificação. A gente brinca que precificação começa até antes da própria venda. A gente não consegue vender sem um preço, então a gente colocou aqui como um bloco super importante, porque aqui vem lucratividade, aqui vem meta, aqui vem planejamento, então a gente também considerou isso aqui como um super bloco. Outro super bloco, controle de custos. É importante, custo é que nem unha, vai crescendo e a gente precisa cortar. É natural que isso aconteça, tá? Outro bloco, rentabilidade. Rentabilidade também é muito importante para a gente entender se o que a gente investe, se o nosso risco que a gente está correndo está valendo a pena. Fluxo de caixa, que é a maior dor dos empresários. Planejamento e crescimento, que tem também muitos empresários que acabam crescendo sem um planejamento. Tá? Muitos conseguem crescer, mas também muitos acabam se perdendo no meio do caminho por não ter um planejamento. Relatórios e endividamento. Também quais são os relatórios mais importantes a serem acompanhados. O fluxo de caixa é super importante, DRE também é mega importante, tá? E alguns KPIs que aí podem ser personalizados de acordo com cada negócio, com a necessidade de cada negócio, tá? Então, eu trouxe aqui o diagnóstico de uma empresa do segmento da saúde, que fatura em média R$100 mil por mês, tem 3 funcionários e conheceu a gente por meio de indicação. Legal. Para você, empresário, que gostaria de ter um diagnóstico como esse apresentado por nós de forma individual, é só preencher o link que vai estar na descrição, tá bom? Então tá, esse empresário do segmento da saúde, ele teve uma classificação C-, tá? Classificação C- e mesmo assim ele conseguiu aqui uma pontuação 6 pontos acima da média. Lembrando que a gente utiliza a base de dados do Sebrae e a base de dados dos nossos próprios respondentes para chegar nessas informações. Então, beleza, legal. Então a gente tem uma escala de classificação que é o seguinte, pessoal. A gente tem aqui 47,6%, né, de acordo com essa escala de classificação. Aqui a gente tem pontos fortes e fracos e aqui a gente tem um panorama geral da empresa. Os pontos fortes e fracos, olha, ele está super bem posicionado em relação à gestão financeira empresarial e pessoal, então ele deve ter tudo muito bem dividido aqui, mas ao mesmo tempo ele tem 3 pontos aqui, ó, o E, o F e o G. Então o ponto E, rentabilidade, o F, fluxo de caixa e o G, que é o planejamento e crescimento. Então vamos já seguir nessa linha, pessoal, vamos nas dores para a gente ver o que a gente tem de informações relevantes para trazer para vocês hoje, tá? Rentabilidade, vamos lá. Então aqui, ó, ele sabe se o negócio dele é lucrativo? Parece que ele quase sabe. De certa forma ele deve saber aqui, mas não deve ter certeza dessas informações. Ele sabe se o negócio dele é rentável? Já tem uma resposta negativa em relação a isso. Ele sabe se o retorno sobre o investimento dele vale a pena? Ele já não tem também uma resposta muito legal em cima disso. Então vamos lá, pessoal. Pontuação dele dentro desse bloco foi de 3,3. E o que eu teria aqui de conselhos para esse empresário, né? Primeiro, ele não sabe se o negócio dele é rentável ou não. Rentabilidade é diferente de lucratividade. Quando a gente fala de lucro, se sobrou R$1 ali na sua empresa, não sobrou no banco, sobrou de resultado mesmo, tá? É um negócio lucrativo, concorda? Beleza. Mas ao mesmo tempo, se essa empresa ela precisou investir R$100 mil para abrir esse negócio, você concorda comigo que com a taxa de juros que a gente tem hoje, sobrar R$1 de lucro não é rentável, porque não justifica o valor que foi investido? Tá? Se a gente pegar aí, dá em média R$1.000 de retorno por mês em cima de 100 mil com a taxa de juros que a gente tem hoje, tá? Isso praticamente sem risco. Então, o que faz mais sentido? Para você que é empresário, vou fazer um cálculo. Se você tem 100 mil, você coloca no banco, te sobra 1.000. Aliás, não sobra 1.000. Te rende R$1.000 por mês, além do dinheiro ficar lá, tá? E você coloca 100 mil para abrir um negócio e sobra R$1. O que faz mais sentido aqui? Cálculo básico. Mas é claro que é muito mais complexo quando a gente fala numa empresa, tá? Porque você não coloca só dinheiro. Muitas vezes você coloca o seu tempo no negócio e você coloca uma outra coisa, que é o risco. E muitas vezes o empresário não coloca isso na conta,
que é o risco? O risco é, imagina o seguinte, imagina se o seu negócio quebra, se você pega um crédito errado e você se endivida, se você tem processos que você começa a ter que podem te dar prejuízo, processo trabalhista, vários outros tipos de processos que podem acontecer no meio do caminho. Então assim, é muito importante avaliar isso, tá, pessoal? Do lado financeiro já é claro que não vale a pena, mas ao mesmo tempo, o negócio ele pode te dar um retorno muito maior no futuro, né? Ninguém abre um negócio achando que não vai dar certo. Então você acredita no futuro do negócio. E para isso a gente tem várias métricas para avaliar, inclusive o valuation, que a gente pode pegar o desconto de fluxo de caixa futuro, trazer a valor presente e saber quanto que a empresa vale hoje, fazer uma projeção. Mas tudo isso só é dito e visto a partir do momento que existe um planejamento, tá? Mas vamos para a rentabilidade. Super importante entender a diferença entre lucratividade e rentabilidade. Se o negócio tem retorno sobre o investimento realizado, ele também não sabe. Muito provavelmente aqui, ele não tem as informações claras, registradas, colocadas em algum sistema, em alguma planilha, para ele conseguir entender, primeiro, o quanto que ele investiu no negócio. Provavelmente, eu já sinto que esse empresário não sabe o quanto ele investiu no negócio. Ponto 1. Ponto 2, como que ele vai saber se fez sentido ou não o retorno do investimento dele, se ele nem sabe o quanto que ele colocou no negócio. Por isso, eu sou muito a favor do básico bem feito. Ache uma maneira de colocar todos os registros em algum sistema, porque isso vai fazer a diferença para você no futuro. O histórico, as informações são valiosas para o seu futuro como empresário na sua jornada. Bom, vamos aqui para fluxo de caixa. Fluxo de caixa, pessoal, a maior dor dos empresários, tá? Muitos não controlam isso, muitos não conseguem dormir de noite por não terem clareza sobre esses números. Eles esperam o dinheiro que vai acontecer no dia para fazer o pagamento, eles não têm um planejamento, então às vezes eles se comprometem com investimentos, com despesas, com custos que eles não conseguem arcar. E aí sim que entra a bola de neve. Por isso, mais uma vez, eu sou fã de fazer um planejamento, por mais que ele precise de ajustes ao longo do caminho. Então, ele não sabe qual é o ponto de equilíbrio dele, tá? Então assim, qual é o ponto de equilíbrio? É para você entender o quanto você precisa vender para o seu negócio não dar nem prejuízo, nem lucro, beleza? Super importante. Outra coisa, capital de giro, quanto que o negócio dele exige? Capital de giro é muito importante saber a definição, porque capital de giro não é a gordura do seu negócio, tá? Não é a sua reserva de emergência. Capital de giro é o quanto sua empresa precisa para ela rodar. Se você recebe dos seus clientes depois que você paga seus fornecedores, existe um intervalo aqui que você precisa de dinheiro só para operacionalizar o seu negócio. E isso tem um custo. A gente acabou de falar sobre rentabilidade e existe também o custo do dinheiro, tá? Legal se o fluxo de caixa operacional, de financiamento e de investimentos estão saudáveis. Bom, pessoal, é muito importante a gente ter a distinção desses três fluxos de caixa, tá? O fluxo de caixa operacional é isso, é o que usa para operação, tá? O de financiamento é o fluxo de caixa que ele tem para pagar os compromissos financeiros dele, tá? Então, muitos negócios, praticamente todos, precisam de dinheiro para crescer, certo? E muitas vezes esse dinheiro é pego de forma externa e tem que tomar muito cuidado com esse dinheiro, tem que fazer bom uso. Sempre reforço isso aqui nos meus vídeos, mas a importância de você utilizar esse capital para realmente ampliar o seu negócio, ampliar o que você vai vender, ampliar a forma que você vai entregar melhor para os seus clientes e não necessariamente para apagar um incêndio, tá? Agora essa frase é super importante. Se o seu problema é financeiro, muitas vezes a solução não vai ser financeira, tá? Porque você chegou aí por algum motivo. E se você pegar dinheiro, provavelmente, e não mudar sua cabeça, provavelmente você vai chegar no mesmo lugar novamente, você não aprender com seus erros. Bom, então, muito obrigado para você que ficou até aqui. Não deixa de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque com certeza vai ajudar os empresários brasileiros a melhorar a nossa jornada empresarial. Tá bom, galera? Então, sucesso nos negócios.